E no começo do episódio, Earth foi atingido repentinamente por um inimigo e ficou imóvel. Então, a cena corta para alguns dias antes. Earth explica que, ao criar um conjunto de ferramentas para seu uso pessoal, passou seus dias explorando as dungeons sozinho, com o objetivo de aprimorar suas habilidades em arrombamento e desarmamento de armadilhas. No início, ele sempre falhava, acabando por explodir as armadilhas e muitas vezes até morrendo. Mas à medida que praticava, finalmente atingiu o nível 50 nessa habilidade. Agora ele é capaz de evoluir para uma classificação superior e ele comenta que há duas possibilidades. A primeira é o roubo superior, que na real é como se fosse uma versão mais poderosa da habilidade que ele já tem e que faz as mesmas coisas, e a segunda seria a habilidade de roubo benevolente, que lhe permite roubar dos monstros e obter itens valiosos, o que o destaca como um ladrão. Contudo, ele percebe que precisará de mais experiência para evoluir nessa categoria, então ele decide ficar com a habilidade de roubo benevolente e na sequência recebe uma mensagem dos Rangers, logo se vê novamente diante de uma nova armadilha. Finalmente Earth conhece o Ranger preto e começa a desarmar a armadilha. Ambos demonstram grande entusiasmo em fazer isso, e a Ranger rosa questiona a razão por trás de toda aquela euforia. O Ranger vermelho comenta que apenas os apresentou na esperança de que se dessem bem, mas não esperava que eles se tornassem tão amigos. Após esse dia, Earth relata que continuou explorando a masmorra e à medida que desarmava mais armadilhas, falhava menos. Com isso, começou a ter acesso a mais tesouros sem que os baús explodissem em seu rosto. Sua habilidade de roubo benevolente também já estava aumentando e Earth começou a entender melhor como os monstros se comportavam naquela dungeon. Eles pareciam ser atraídos pela luz e assim ele usou a habilidade de visão à distância para enxergar no escuro, reduzindo o número de batalhas desnecessárias que precisava enfrentar. E finalmente ele chegou à escada que levava ao penúltimo andar. Ao verificar o tempo disponível, ele nota que tem apenas 5 minutos para completar a masmorra, pois a lenda diz que no nono andar encontram-se os Liches, que são muito perigosos. Ele segue em frente, deparando-se com o primeiro monstro no andar, mas a criatura passa direto por ele. Seus amigos o alertaram que os Liches continuam perigosos, usando ataques de status e voando com monstros próximos, o que seria um problema para Earth, já que ele está sozinho na dungeon. Earth compreende que não pode lutar contra os Liches e decide apenas seguir adiante sem chamar a atenção deles. Ao chegar em uma sala, ele encontra várias armadilhas à escada no centro. Earth percebe que não há tempo para desarmar todas as armadilhas, então decide seguir em frente. Ele utiliza sua habilidade de voar e começa a flutuar sobre a sala em direção às escadas. Contudo, ele acaba ativando uma armadilha, mas já ali ele se levanta e continua em frente, finalmente alcançando a escada. Ao verificar o tempo disponível, ele percebe que o cronômetro parou faltando 2 milésimos de segundos para ser expulso da dungeon. Porém, ele não foi, então Earth toma uma poção sem entender exatamente o que está acontecendo. Aparentemente, ele chegou ao último andar. Então, Earth começa a se sentir confiante, pois chegou a um local da masmorra onde nenhum outro jogador tinha alcançado. Descendo a escadaria do último andar, ele carrega uma lamparina consigo. Em certo momento, Earth ouve algo estranho no jogo. Ele pergunta se há alguém ali e uma voz responde que não esperava que alguém conseguisse chegar até aquele ponto sem ajuda. Essa voz se apresenta como André, um cavaleiro do Império. Ele explica que sua nação o enviou para investigar um labirinto dos mortos, acompanhado por um grande exército. Contudo, tanto os monstros quanto as armadilhas dos andares acabaram por matar todos, restando apenas André, que cruzou o labirinto sozinho até a sala mais profunda. Lá ele encontrou apenas uma sala vazia sem ar para respirar e acabou morrendo, transformando-se em um cavaleiro esqueleto. Forçado a proteger a masmorra a todo custo, André relata que tentou honrar seu papel como cavaleiro, mas acabou se tornando um guardião do local. Earth questiona se a sala ainda está no mesmo lugar de sempre, e André responde que não, pois ele a destruiu. Mesmo em sua morte, André tentou honrar seu papel como cavaleiro. Earth diz que eles se encontrarão no fim da escada e questiona o que André quer que ele faça. André responde que deseja ser libertado, pois suportou essa situação por muito tempo e está cansado de resistir para não se tornar um monstro. Ele implora para que Earth o liberte para que possa se juntar aos seus companheiros que morreram no labirinto. As escadas desaparecem e Earth se encontra diante de um abismo. Earth levanta o rosto e percebe uma figura se aproximando, perguntando se seria André. O ser começa a rir, comemorando que finalmente tomou o controle do corpo de André, agora que a criatura está em posse total do corpo do cavaleiro. A luta se inicia quando Earth ataca um monstro. A criatura promete uma morte dolorosa para Earth, porém ele desvia do primeiro golpe, percebendo a velocidade do oponente. A batalha se desenrola, com Earth focando em sua defesa para evitar ao máximo ser atingido. Earth lança chamas e prepara seu arco, deixando claro que sua estratégia não se limita apenas à defesa. A criatura destrói o armamento de Earth com um ataque, forçando-o a se defender de
perto, e agora que Earth não pode usar o arco, a criatura se sente confiando, ordenando que Earth desista. Mas Earth diz que ainda não é hora de desistir, pois ele tem alguns truques na manga. Ele usa seu escudo para atacar, porém durante a luta começa a se preocupar, pois o outro arco secreto não é tão útil. Ele só pode disparar flechas especiais e não pode usar habilidades especiais junto com esse arco. Earth percebe que o arco dispara rapidamente, o que permite mirar mais rápido do que se estivesse com o arco maior. Ele decide que é melhor se focar na quantidade e não na força nesse momento. A criatura fica irritada com o fato de Earth não parar de se mover e o ataca com Shield Charge e após com Shield Chaser, causando em Earth um stun, ou seja, deixando-o incapaz de se mexer. A criatura afirma que não esperava ter que usar essa habilidade com o humano e diz que já perdeu tempo demais na luta. Então, a criatura no corpo de André diz que enviará Earth ao deus que ele tanto ama. Earth questiona o que ele quer dizer com aquilo, e a criatura explica que os humanos costumam orar a Deus sempre que algo acontece, pois o amam muito. A criatura ataca Earth, mas ele desvia e atinge o monstro com suas flechas agudas. Earth explica que não há Deus naquele mundo eletrônico, apenas a vontade humana que luta para sobreviver mesmo quando tudo está desfavorável. A criatura pede para Earth mostrar sua vontade na prática. Earth parte para o ataque com Triangle Shot, criando uma ilusão que o aproxima do inimigo e o golpeia com um chute ágil. Após isso, ele começa a conjurar seu feitiço, que leva basicamente a metade do episódio inteiro de tão gigante que é, clamando para que todas as fadas de seu mundo ouçam sua voz e concedam seu desejo, direcionando suas preces para as fadas. Ele começa a fazer seu pedido para a governante das fadas, pedindo proteção, magia e favor, transformando-se em uma força que cause dor e desespero ao inimigo. A criatura pede para ele parar de conjurar aquela magia, mas Earth continua até que o monstro consegue se mover brevemente e quebra seu escudo. Ele continua conjurando a magia e invoca o Elder Prisma Nova, atacando o inimigo. Ele percebe que conseguiu conjurar a magia por completo, mas pede para receber petrificação ou paralisia para escapar dessa situação difícil que se encontra. A criatura continua desafiadora, alegando que Earth pagará por tê-lo ferido. Uma ilusão da fada rainha aparece e Earth entende que o feitiço de ilusão é proveniente de seu anel. A fada congela o inimigo e permite que Earth termine o trabalho. Ele ataca com seu arco utilizando Wide Arrow, Gatling Arrow, Twin Fanged Arrow, Mirror Arrow, Arrow Twister e como se o combo já não fosse intenso o suficiente, ele ainda usa explosões contra o monstro e finalmente derrota aquele que dominava o corpo de André. Por fim, o próprio cavaleiro aparece e elogia Earth por sua bravura, explicando que o inimigo foi derrotado antes que a sua alma desaparecesse. André agradece a Earth por ter dado tempo para ajudar. Então, Earth questiona se fez o que André queria, e André responde que Earth deu mais do que ele esperava. Originalmente, ele passaria seus últimos momentos como um monstro, mas graças à ajuda de Earth, isso não acontecerá. André percebe que está na hora de partir, mas antes disso ele presenteia Earth com sua espada como forma de recompensa. Embora seja ruim para o combate, André diz que se Earth a vender, poderá conseguir algum dinheiro. Earth aceita o presente e André menciona o comentário de Earth sobre a inexistência de um deus naquele mundo. Para ele, há um deus, pois agora ele pode encontrar seu fim como humano e não como um monstro, ao lado de seus companheiros. A sorte que teve é atribuída à vontade de Deus e ele parte. Eu gostei muito dessa parte, senti muita satisfação com essa conclusão. Earth agradece as palavras e em seguida uma porta se abre e o criador do jogo anuncia que um dos chefes secretos de um desafio foi derrotado. Como resultado, uma nova arma foi desbloqueada, a espada do cavaleiro, uma versão superior de uma espada de uma mão, com longo alcance e ataque poderoso. Earth percebe que derrotar um chefe secreto indica a existência de mais desafios e possíveis armas a serem desbloqueadas. No dia seguinte ele visita o ferreiro para consertar seus equipamentos, mas nenhum pôde ser arrumado. Ele decide então transformar suas armas quebradas em um novo escudo, porém as coisas não vão nada bem. Seu arco e equipamento de couro também precisam de reparos, o que certamente custará dinheiro. Earth sugere que talvez seja melhor dar uma pausa nas lutas solitárias, pelo menos por enquanto. E em outra parte do jogo, uma garota comenta animada sobre sua vez de aparecer. E bem, fica o questionamento, quem será essa garota? Ela é amiga ou inimiga? Se vocês querem descobrir comigo, deixem aqui nos comentários que vocês querem a parte 8, deixe o like para dar aquela força e se inscrevam e ative o sininho para não perder as próximas novidades.